Essa é uma videoaula de introdução ao React. O React ele é um framework de desenvolvimento JavaScript no lado cliente de uma aplicação web bastante popular. Ele vem sendo utilizado para desenvolvimento de aplicações web, inclusive desenvolvimento de aplicações mobile. E ele segue uma ideia de dividir uma aplicação web em componentes. A ideia principal é que nós temos a interface das nossas aplicações e o React ele propõe que nós façamos a subdivisão da nossa aplicação entre diferentes componentes, cada um com a sua finalidade, cada um com a sua funcionalidade implementada em termos de código JavaScript e HTML. O princípio do React é que nós vamos construir múltiplos componentes para diferentes funcionalidades, para diferentes partes da interface da nossa aplicação web. E de forma que cada componente normalmente ele vai ter um conjunto de propriedades, um conjunto de estados, e ele vai ter uma definição de uma função que define como essas propriedades e estados vão ser apresentados para o usuário. Vamos iniciar a apresentação de React a partir de um exemplo de código. Considerem o seguinte código. Esse daqui é um exemplo de um código utilizando o framework React. Um detalhe a respeito do React é que ele tem como objetivo tentar abstrair as complexidades inerentes à utilização da API DOM e da API de eventos, que é disponibilizada normalmente no navegador web. Então a ideia é tentar reduzir a necessidade do usuário conhecer as complexidades inerentes a isso. Inicialmente, observem que esse é um código aparentemente JavaScript. Ele representa um componente React, a implementação de um componente. Nesse exemplo aqui, esse componente React que eu implementei é um componente bastante simples, a títulos didáticos. O primeiro detalhe que vocês têm que observar é que a implementação desse componente, ela trata-se de uma classe, e essa classe, a princípio, ela estende uma definição que é definida como React Component. Então, a princípio, existem diferentes formas de definir, na verdade existem duas formas principais de se definir um componente React, e eu estou utilizando a forma baseada no uso de classes do ECMAScript 6. Então, para definir um componente, eu estendo a classe React Component. Adicionalmente, nesse exemplo de código que eu estou mostrando para vocês, eu também importei um arquivo CSS, que a ideia dele é que ele vai conter as regras CSS relacionadas a esse componente, só relacionadas a esse componente que está sendo apresentado. Normalmente, todo componente React ele vai precisar implementar necessariamente o método render. O método render ele é um método que ele é responsável por definir como que esse componente React vai ser apresentado. E por fim, observem que dentro desse método render, ele só retorna esse valor que está destacado no slide. Esse valor, se vocês observarem, ele parece com um trecho de código HTML. No entanto, se vocês utilizarem o JavaScript puro e colocarem esse código em um código JavaScript puro, a sua funcionalidade ela não vai funcionar, porque basicamente o JavaScript ele não suporta essa sintaxe de embutir código HTML dentro do JavaScript, por causa de problemas da sintaxe. Esse código que eu estou mostrando para vocês, então, em suma, ele não é um código completamente JavaScript, mas ele é um código que segue uma formatação, um formato de arquivo específico que o React tem utilizado, que é o formato JSX. E o JSX ele trata-se de um formato de código JavaScript meio híbrido com HTML. E ele permite que nós façamos a inserção de códigos HTML dentro dele. Para vocês utilizarem esse componente de interface na aplicação de vocês vão precisar fazer a declaração de um elemento com o nome da classe, como no exemplo que eu estou mostrando para vocês. Nesse caso, na declaração do elemento,
super simples ali que eu coloquei, eu estou passando também um atributo, que é o atributo title, com uma string no valor desse atributo. Quando nós fazemos isso, basicamente, o React ele vai ser responsável por executar a classe super simple e ele vai tentar gerar o código HTML relacionado àquela classe, que é definido basicamente no método render desse nosso componente. O método render, por sua vez, ele vai renderizar o código HTML associado, utilizando o valor do title que eu passei no atributo da definição do nosso componente, por meio do uso de uma propriedade desse componente. E visualmente eu também mostro no final do slide como que esse componente seria apresentado na interface do usuário. É importante observar o uso da propriedade, que era a primeira parte de um componente React, como eu tinha mencionado, em que eu passo na definição desse componente a propriedade, um valor de propriedade, e esse valor de propriedade ele pode ser obtido por meio do código dentro do método render do nosso componente React, para ser apresentado para o usuário. Um outro detalhe a ser observado nesse exemplo de código que eu estou mostrando para vocês é que ele trata-se de um código JSX, conforme eu mencionei. Eu utilizei definições do ECMAScript 6 para construir esse modelo de componente. Existem outras formas de construir componentes no React, mas essa é a forma que eu fiz. E eu também estou utilizando algumas definições do Webpack, como por exemplo as regras de import, para importar os pré-requisitos da nossa classe e inclusive importar o código CSS. Agora vamos para um segundo exemplo de componente React, um exemplo um pouquinho mais elaborado. Nesse exemplo, eu vou considerar o seguinte código HTML, CSS e JavaScript que eu estou apresentando para vocês. Nas aulas anteriores de JavaScript, eu mostrei para vocês como seria a implementação de uma tooltip ou de um dialog, né? Que basicamente é um componente de interface, que ele é representado por um botãozinho, que quando eu clico nesse botão, ele aparece uma determinada caixa. Nesse código, observem que ele implementa esse conceito de dialog, e a questão que eu queria destacar para vocês com esse exemplo é que observem que quando você utiliza o JavaScript puro, você necessariamente precisa entender sobre a API DOM, que existe dentro do navegador web, que ela é representada pelo uso do objeto global document e os métodos associados a ele, que nesse exemplo eu estou usando getElementsByTagName, estou chamando o método addEventListener de clique, e adicionalmente eu tenho que fazer consultas dentro da minha árvore DOM para fazer as alterações no componente interface. Agora eu mostro para vocês a mesma implementação, no entanto agora traduzindo aquela implementação para o modelo do React. O que eu queria destacar inicialmente é que observem que nesse código que eu estou mostrando para vocês não existe nenhuma chamada direta ou explícita aos componentes, na verdade a API do DOM, certo? Porque o objetivo do React era justamente você conseguir abstrair as complexidades inerentes a essa API. Então, basicamente é isso que ele tenta cumprir. Você observa que eu não preciso criar elementos HTML, eu não preciso fazer consultas na árvore DOM. Eu simplesmente defino como o meu componente vai ser apresentado no método render e a partir daí ele já consegue recuperar os elementos associados. Nesse componente, observem que dentro do método render eu fiz o uso ainda de uma propriedade, que é uma propriedade chamada button, que eu tenho como expectativa que ela vai ser passada como parâmetro para esse nosso componente. Esse nosso componente, diferentemente do anterior, observem que eu tive que implementar o construtor dessa nossa classe. Esse construtor ele recebe um conjunto de propriedades como parâmetro. Eu preciso chamar o construtor da superclasse, que é a classe React Component. E para esse exemplo especificamente, eu também fiz uma definição de estado da minha aplicação, por meio da chamada this.state, e eu seto ele como objeto. Eu inicializei o state da minha aplicação com o valor de message false, né, que é para inicializar com uma flag false. Essa flag false, message false, observem que ela é utilizada dentro do nosso método render.
E esse nosso método render, ele define que se o state message for false, aliás, se ele for verdadeiro, eu vou acrescentar a class appear para esse nosso elemento HTML div. Se não, se a flag for false, eu não acrescento nenhuma classe. Observem também que nesse nosso componente, dentro do método render, dentro do botão eu fiz uma chamada de onClick. Ela significaria que eu estou definindo um handler de clique para esse botão. E quando esse botão for acionado, a ideia é que eu vou chamar o método show do nosso componente. Observem algumas peculiaridades associadas ao uso de React, que eu tive que chamar o método bind do show, passando como parâmetro this, que é para definir o contexto da nossa chamada. Isso daí são algumas complexidades inerentes de JavaScript. Se vocês não estão familiarizados, o termo que vocês têm que fazer consultas a respeito disso é o uso de contextos dentro do JavaScript. Quando eu clicar nesse botão, ele vai chamar o método show. E o método show, basicamente, ele vai fazer uma chamada para o método setState. O método setState ele vai alterar o estado da minha aplicação, alterando o valor do atributo do estado message para verdadeiro. Quando eu clicar no botão, ele vai alterar o estado da minha aplicação, por causa que eu fiz a chamada para o método setState. Quando eu fazer essa chamada do método setState, o componente React ele vai observar que houve uma alteração do estado desse componente, especificamente no atributo message. E por sua vez, ele vai observar a necessidade de re-renderizar o componente. Então ele vai ter que precisar chamar o método render novamente porque houve uma alteração de estado da aplicação. Uma vez que houve uma alteração de estado da aplicação, a aplicação ela vai ser atualizada, considerando essa atualização de estado, e ela vai acrescentar a classe appear no class name do meu elemento div. Em termos de execução do nosso componente, para inserir esse componente dentro da minha página, eu vou simplesmente criar um elemento como se fosse um HTML message, que é o nome do meu componente. Eu vou passar as propriedades que elas são esperadas dentro desse meu componente, que são a propriedade button e a propriedade message. Essa definição ela vai gerar um código HTML atrelado a esse componente, conforme eu estou mostrando para vocês, que ele é um código HTML que foi definido dentro do nosso método render. E ele vai criar um comportamento de que eu vou ter um botão que quando o usuário clicar nesse botão, ele vai alterar a classe desse meu componente e vai fazer o componente aparecer.